Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de Geografia, número 20, e eu sou a Prof. Jaque. E aí, tá curioso para saber o que nós vamos falar hoje? O que você vai aprender? Você está empolgado em querer aprender, em querer fazer? Isso é muito importante para que você aprenda mais. Então, hoje nós vamos falar sobre os espaços de vivência, lugares onde a gente vive, onde a gente pode frequentar. Estão entre eles o público e o privado. Você já ouviu essas palavras? Você imagina o que pode ser algo público? Escola pública, espaço público. Ah, essa aqui é uma escola privada, esse aqui é um espaço privado. Ah, esse aqui é uma vaga privativa. O que significam essas coisas? Vamos descobrir? Para a nossa aula de hoje, então você vai precisar participar com a prof. Não é? A aula de vídeo normalmente é essa participação que é tão importante. Não pense que é bobeira cada vez que você responde ou cada vez que você pensa algo sobre a aula. Não é bobeira não. Tudo você está aprendendo, tudo você vai organizando as suas ideias que depois vai colocar em prática na atividade escrita. E com ela você vai precisar na aula de hoje o caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e tesoura. E dessa vez eu coloquei jornais. Por quê? Porque na atividade que a prof havia programado, é mais fácil encontrar o que você vai precisar nos jornais. Mas se você achar outra coisa em revista ou material seu de recorte, também não tem problema, não é uma regra, certo? Então vamos lá. Vamos ver se você conhece o que é essas imagens, que espaço se refere a elas. E aí, onde é esse lugar? Que espaço é esse? Muito bem, se você disse a praia, é esse lugar. E esse lugar aqui é o quê? Um quarto de uma casa. E essa imagem representa o quê? Um supermercado. E essa imagem está representando o quê? Uma rua. E essa imagem? Uma praça? Um parque? Pode ser. Viram só quantos lugares você viu? E a quem pertencem esses espaços? Alguém construiu, alguém fez. Alguma função ela deve ter. Vamos descobrir? Em geral, as cidades elas têm lugares para as pessoas irem, não é verdade? Ou você fica só na tua casa. E mesmo na tua casa ela faz parte daquele espaço, que pode ser público ou privado. Mas o que quer dizer essas palavras? O que elas nos mostram? O que elas nos falam? Vamos ver? Espaço público é um lugar onde as pessoas circulam livremente. São espaços em que todas as pessoas podem ir e normalmente elas não precisam pagar para estar lá. Né? Normalmente ela é do poder público, ou seja, do governo. Quem mantém é as prefeituras, né? Ou o governo e assim essas escalas. Então a praia ela é pública. Você precisa pagar para entrar nela? Não, você não precisa. Ela é do lugar onde você está frequentando. A única maneira que tem, mas eu precisei pagar para estar naquele lugar. Às vezes você vai num restaurante e daquele restaurante que é beira-mar, que tem ali as mesas na praia, você precisou pagar. Mas a praia em si é pública. Outro lugar público são as praças. Então lá na pracinha onde você vai no parque, no parquinho, é público. Você não precisou pagar lá. Quem mantém aquilo ali provavelmente é alguma prefeitura. Não é? As ruas são públicas, é lei, todo mundo tem o direito de ir e vir pelas ruas. Ninguém pode dizer, essa rua aqui é minha, agora eu vou cobrar um pedágio para passar nela. Não pode, é público, é de todo mundo paga através dos seus impostos para estarem ali, então é direito de todos. Assim como eu posso ir, eu também posso cuidar, eu devo. Outro espaço público em muitos lugares são parques, né? Então os parques, alguns deles são públicos, aqueles que não precisam pagar entrada, onde você pode ir livremente. Então as praias, como a prof já disse,
Esses lugares são mantidos pelos governantes, através de impostos. Então, o que é isso? Quando a gente compra alguma coisa ou quando a gente mora na nossa casa, nós pagamos impostos. E um tanto desse dinheiro vai para esses espaços públicos para manter. Então, é portanto que ele pertence a todas as pessoas. Nada é tão de graça assim. De uma certa maneira, a gente acabou pagando, mas foi de uma maneira indireta, não é? Isso significa que devem ser planejados, construídos de modo que todos possam utilizar. Não é um só, ninguém é dono. Todo mundo é dono desse espaço público. Todas as pessoas são responsáveis também pela conservação desses espaços. Então, não é porque eu vou estar lá que eu posso ser mal educado e fazer o que eu quiser. Não, eu vou colaborar com a limpeza, eu vou utilizar sem estragar. Assim como você quer encontrar lá, você também deve cuidar. Mas então, o que são os lugares privados? Ele é um lugar fechado, onde as pessoas elas precisam pagar para frequentar. Então, os bairros contam com diversos outros locais que podemos ou não frequentar, certo? Esses locais pertencem a um dono ou mais pessoas que são responsáveis. Por exemplo, estádio de futebol. Ele é privado, você vai precisar pagar para entrar lá. Lanchonete, você não precisa pagar para entrar lá. Tem um dono, você vai consumir naquele lugar, o que torna privado. Você não pode fazer o que quiser. É o dono da lanchonete que vai ter as regras, que vai fazer. Muitas delas você só pode permanecer no local se você consumir algo. Então ele vai ter as regras dele, como ele quiser. Outro lugar é o cinema. Então ele é privado, eu preciso pagar para estar lá. Tem alguém que é dono, alguém que cuida daquilo. Supermercado também, ou não só o supermercado, como o comércio. Ele é um local privado às pessoas. O escritório dos lugares, fábricas, né? São lugares que as pessoas elas vão fazer o quê? Suas regras. Elas pagam, elas têm o nome delas, elas vão fazer como elas querem. O que são exemplos, então? As moradias, estabelecimentos comerciais, escolas. Existem escolas que são particulares. Então, assim, nós temos as públicas, que são mantidas pelo governo, por exemplo, as prefeituras, né? E nós temos as particulares, que a gente já viu, que quem mantém são os pais dos alunos, que pagam através da mensalidade. Hospitais, nós temos a parte particular ou privada, que é as pessoas pagam para estar ali, e a parte pública, que é o governo que está pagando. Nós temos também bancos particulares, privados e bancos públicos. Então, estão vendo que tem coisas que existem para os dois lados, tanto o público quanto o privado. Quais dessas imagens, então, vamos testar? Se vocês sabem me dizer que são públicos. Então, nós temos aqui uma praça, uma casa, rua e um cinema. Qual delas são públicas? Muito bem, se você disse as praças e as ruas, elas são públicas. Então, na aula de hoje, a gente viu o que é público e o que é privado. O público, resumindo, é aquilo que os governos vão manter através dos impostos, onde a circulação das pessoas pode estar o tempo todo. E o privado é que tem um dono, ele vai pagar, ele também paga impostos, mas ele tem direito sobre aquela propriedade. Colocar regras, cobrar o que ele quiser e assim por diante. Certo? Então, se você não entendeu alguma coisa, volte o vídeo, veja novamente, tenho certeza que você vai aprender. Fique com a sua atividade, capriche nela e até a próxima aula.